Todo mundo feliz aí? Tem certeza? Espero que até o final continue assim. Amém? Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus? Nós estamos na quarta do poder. Temos sido ministrados nessas quartas-feiras com esse tema, que é algo que nós precisamos realmente entender e aprender a usufruir daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Quando nós falamos de poder, muitas vezes nós interpretamos mal o que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Para muitos, o poder de Deus é você ver paralíticos andarem, cegos enxergarem, aquela movimentação que a gente costuma ver com os nossos irmãos neopentecostais, que é o poder. Para algumas pessoas, o poder de Deus é apenas aquilo. Na primeira quarta-feira, a pastora Dani, ela pregou aqui e falou sobre o poder que a mulher do fluxo de sangue experimentou ao tocar em Jesus. É poder, é cura. O próprio texto diz que quando a multidão apertava Jesus, eis que a mulher então tocou na orla de Jesus, Jesus para tudo e falou assim: olha, quem tocou em mim? Porque de mim saiu poder. Na semana passada, o pastor Tiago Braga, ele falou do poder que o Senhor gera nas nossas vidas, e é poder de Deus também, sobre a questão do contentamento, de estar contente acima de qualquer coisa. E ali então ele falou sobre o texto de Filipenses capítulo 4, e é interessante esse texto, porque se você sobe um pouco, ele começou no verso 10, se você pega ali no verso 4 do capítulo 4, Paulo escrevendo às irmãs daquela igreja de Filipos, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí no verso 10, quando o pastor Tiago começa a sua mensagem, Paulo fala novamente, alegrai-vos. Aí eu pergunto para você, como alguém que está preso, como alguém que está agora cerceado da sua liberdade, escreve para quem está do lado de fora, com toda a liberdade, diz, alegrai-vos no Senhor. É o poder de Deus. Somente Deus pode nos dar aquela percepção que Paulo teve, que diante das circunstâncias contrárias ou não, ele pode dizer, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Poder. Quando vira o ano, a gente cria uma expectativa sobre o tema anual da nossa igreja. E eu confesso que, não, Alfredo, nós ficamos fiéis ali até o final, para não ver o tema até o dia que foi puxado ali aquela cobertura. E eu até comentei com o Alfredo, eu falei, eu gosto de pegar essa surpresa, porque toda vez que tem o título, o tema, a primeira mensagem que eu prego, subsequente, eu costumo usar o tema. O ano passado era crente contagiante, e a primeira mensagem foi, contagie, realidades precisam ser mudadas. Só que eu estou muito impactado com a quarta do poder. Então, para não perder essa coisa do tema anual e do quarta do poder, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema o poder da intimidade. E eu quero que nessa noite nós possamos sair daqui totalmente impactados com aquilo que o Senhor tem a nos dizer com essa palavra. Alguns irmãos estavam ali, pastor, você vai pregar hoje? Vou, porque estou sentindo você muito concentrado, muito compenetrado. E realmente, o que o Senhor falou comigo através dessa mensagem mexeu muito comigo. Espero que ela mexa com vocês também, de uma maneira que nós possamos viver a vida para mudar a realidade da nossa nação. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 21, nós vamos fazer essa leitura toda, porque é muito importante que nós possamos entender esse texto. Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 21, diz assim a palavra do Senhor: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios de que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos nessa noite. Nós já ofertamos ao Senhor. Mas nós não podemos sair daqui sem ouvir a tua voz. É a tua voz que pode mudar a nossa vida. É a tua palavra que vai gerar em nós um compromisso com o Senhor de vivermos para te adorar e glorificar o teu santo nome. Fica, Espírito Santo, à vontade entre nós e fala aquilo que precisa ser falado e mudado dentro de cada um de nós. Nós estamos dispostos a te ouvir e a ter as nossas vidas mudadas para a glória do teu nome. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam aqui? Esse contexto é um contexto que
O povo de Israel, ele sempre tinha muita dificuldade em se manter fiel ao Senhor. E de vez em quando eles ignoravam a fala dos profetas, quando eles ignoravam aquilo que Deus falava para que eles se mantivessem no caminho, o que Deus fazia? Levantava uma nação, levantava uma situação, colocava eles de joelhos, para eles voltarem a buscar a face do Senhor. E aqui nós estamos vendo um momento em que Nabucodonosor, ele vai sitiar e vai invadir a região, o reino do norte, porque o reino do sul, das 10 tribos, já havia sido invadida pelos assírios. Agora o reino do norte, que era Judá e Benjamim, também estavam prostrados diante do rei da Babilônia. Agora, quando a gente fala de intimidade, do poder da intimidade, é porque nós precisamos aprender nesse texto, com Daniel em especial, porque ele era uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. E nós estamos percebendo isso em todo o texto que foi lido. Esse era um tipo de pessoa em que a intimidade que ele tinha com o Pai gerou nele o poder para ele viver o que ele viveu, para ele negar o que ele negou, para ele ter as convicções que ele teve. E é sobre isso que nós vamos falar. E a primeira coisa que me chama a atenção, quando a gente fala do poder da intimidade, essa intimidade gera em nós o poder da convicção da soberania de Deus. Querido, nós temos que ter essa convicção, que Deus, ele é soberano. Você percebe que o texto fala que Nabucodonosor, ele sitiou a cidade, ele não invadiu. Então Daniel diz que Deus deu nas mãos dele a cidade e o rei. Porque o fato de sitiar não quer dizer que vai invadir, porque dependendo do contexto, Deus não permite. Dependendo da situação, Deus vai evitar que os inimigos possam se apossar do seu povo. Você lembra quando Davi foi até o campo lá para lutar contra os filisteus? Mesmo Saul prostrado de medo, mesmo todo o povo com medo, eles não foram subjugados pelos filisteus, porque ainda não era o momento, Deus não permitiu, por mais que eles fossem poderosos. Eu estou falando isso, você sabe por quê? Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o momento que você está vivendo agora. Era um momento de crise, era um momento de incerteza, era um momento de muita incerteza. Quando Daniel, ele escreve esse livro, ele está escrevendo para os remanescentes, os que sobreviveram ao ataque, e agora estavam exilados. Ele escreve para aquelas pessoas, diz assim, olha, vamos manter firme no Senhor, vamos manter a nossa fé, sabe por quê? Porque Ele é soberano. Vamos manter a nossa confiança nele, sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Davi, no Salmo 103, verso 19, ele fala assim, nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E aí, eu gosto de Isaías no capítulo 6, quando no momento também de incerteza, de insegurança, o rei Uzias havia morrido, e agora havia uma incerteza no trono. Então, Isaías vai até o templo, e o que ele fala é o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe o que ele está dizendo? Deus ainda está no controle de tudo. Querido, não importa o que você está vivendo até hoje, o que importa é você acreditar na soberania de Deus. Ele está sobre a sua vida, Ele está sobre tudo aquilo que você está vivendo. E essa convicção pode, de fato, fazer com que as coisas mudem de rumo. No Salmo 135, verso 5, ele diz, de fato, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses, ou seja, nosso Deus está acima dos seus problemas. O nosso Deus, ele está acima da sua enfermidade. O nosso Deus, ele está acima do seu problema financeiro. O nosso Deus está acima de todas as coisas, querido. Essa intimidade é que gera em nós essa convicção de que Ele é soberano. Meus irmãos, é muito bom quando você pega o texto bíblico e você vê pessoas que têm essa convicção da soberania de Deus. Quando eu falei aqui na introdução sobre a mulher do fluxo de sangue, olha que situação, irmãos, aquela mulher, ela tinha gasto todo o seu dinheiro, há 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, de repente aparece lá um rabino, que as pessoas seguiam,
E ela então, de ouvir falar, ela falou: rapaz, esse camarada aí, ele é soberano sobre essa enfermidade. Os médicos dizem que não tem jeito, a ciência diz que não tem jeito, mas esse é soberano, e se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. É o tipo de soberania que invadiu o coração de Paulo dentro da cadeia, para ele dizer aquela frase poderosa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa entender uma coisa, querido: o que você está vivendo hoje não é maior do que o Deus que está sentado no alto e sublime trono. É isso que você precisa entender. A segunda coisa, que essa intimidade gera em nós o poder da convicção de quem nós somos. Queridão, você tem uma identidade. O Senhor te selou para a vida eterna. E isso tem que fazer toda a diferença em nossas vidas. Quando nós falamos de saber quem nós somos, isso é identidade. No verso 8, você vai ler o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar. Ele propôs no seu coração. Eu acho esse texto incrível, irmãos. Eu sugiro que vocês façam um dever de casa, chegando em casa, pegue ele e leia na sua ótica, na sua perspectiva. Leia, marque, grife, busque comentarista para você entender o que esse texto está querendo dizer. Porque quando fala que ele resolveu não se contaminar, isso tem a ver com a determinação interior de Daniel. Ele sabia quem ele era, ele sabia dos costumes do povo dele, ele sabia o que ele tinha aprendido desde a sua tenra idade, e nada, nenhuma proposta ia mudar aquilo que ele tinha como convicção, identidade: eu sou servo do Senhor. O grande problema é que a gente vai sucumbindo diante das pressões do mundo, irmão. Quando a Babilônia invade ali Judá, eles têm aquilo que se chama de estratégia de domínio, e eles pegam, você viu no texto, eles pegam da realeza, os nobres, que são meninos ainda, que possam ainda ter uma mente para o aprendizado, leva e tenta implementar a cultura neles, tenta mudar a língua, tenta mudar a identidade e tenta mudar, sabe o quê? O culto, o Deus a quem eles servem. Mas Daniel, ele se manteve totalmente fiel à sua origem. Qual é o problema com isso? O problema é que muitas vezes, qualquer tipo de sedução, a gente já joga a identidade fora e vai fazer o que o mundo está dizendo que a gente tem que fazer. Vou falar uma coisa para você aqui: vai chegar o carnaval, é março, né? Tem que falar, irmão. Outro dia chegou, apareceu uma irmã de odalisca. Pô, me ajuda aí, irmã. Pô, vai pelo menos de Sara, de Isabel. Pô, de odalisca. Cara, da onde tira isso, gente? Aí o casal tem um filhinho pequenininho, bonitinho, aí tem o bailinho da escola. Aí o moleque vai de Peter Pan, a menina vai de Sininho. Ah, mas é só um bailinho. É sério mesmo isso, gente? Não se iludam, não há nada solto nesse mundo. Ou Deus é soberano e governa, ou Satanás toma conta de tudo. Se nós não entendermos isso, olha só, aqui a Babilônia representa o inferno, Nabucodonosor representa Satanás, ele quer tirar a sua identidade. Não entra nessa conversa fiada, furada. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, essa questão que os povos que venciam em batalha, que queriam mudar toda a cultura, esse foi o problema que gerou a crise entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram judeus, que eram das 10 tribos que foram subjugados pela Síria, e eles então, a capital agora deles é Samaria, sendo que esse Judá e Benjamim, a capital ficou Jerusalém. Você vai perceber na história que as 10 tribos, eles se arrebentaram, era só rei ruim, só rei pagão, só confusão. Mas sabe por quê? Porque eles cediam à pressão da sociedade, falaram novas línguas, se vestiram do jeito deles, se alimentavam do jeito deles.
É por isso que para o judeu, lá de Jerusalém, o samaritano era persona não grata, porque eles eram impuros. A confusão se deu por causa dessa falta de identidade. Meu irmão, não deixe que Satanás te iluda. Daniel, o nome dele é Deus é meu juiz. E aí sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram, Beltesazar, Bel protege. Bel era o Deus, a entidade mais poderosa da Babilônia. A primeira coisa que eles fizeram, Deus é teu juiz, não, Bel é que te protege. Só que Daniel era tão brabo, varão, ele tinha uma identidade tão fixada nas convicções dele, que você percebe que ele escreve o livro de Daniel, em momento algum, ele deixa de mencionar o nome dele como Daniel, e dos amigos dele pelo nome de origem. Sabe o que é isso? Identidade. Não importa o que falam de vocês, importa quem Deus diz que você é. Essa é a sua identidade. É isso que nós temos que nos apegar, irmãos. Aquilo que quando Deus olha para nós e fala assim, ó, está aqui um vencedor, está aqui uma vencedora, está aqui um príncipe, uma princesa do Senhor. Essa é a nossa identidade. Quando ele fala de alimento, você percebe que ele quer alimentar os meninos com as iguarias da mesa do rei. Olha como é que é bom você ter o conhecimento da palavra. Você sabe por que Daniel não quis se alimentar? Que segundo os historiadores, naquele banquete, como eles eram povos pagãos, eles se alimentavam de carne de porco, carne de coelho, carne que quando a gente lê em Levítico, não era proibido para o povo de Deus. Daniel sabia disso. Daniel, ele não queria entrar naquela conversinha, não, é só uma lasquinha da carne de porco, sabe? É só um copinho de cerveja, sabe? É só uma tacinha de vinho, sabe? É só a mãozinha no peitinho dela, sabe? Varão, é só uma noitinha no motel, é só um inferninho, Uma vez a gente foi falar numa igreja, pastor, aí separou os meninos e as meninas para conversarem, né, adolescentes, aí eu fiquei com os meninos, Daniel com as meninas, aí a gente falando uma série de coisas, de santidade e tal, aí chega a líder das adolescentes, aí falou assim para as meninas assim, perguntaram para ela já? A Daniela perguntou o quê? Não, é que elas ficam fazendo uma pergunta aqui sobre a mão boba no namoro. Aí queria saber o que você acha, Daniela. O que eu acho? Mão boba no namoro? É o quê? Braille? É cego, miserável? Ele lê apalpando? Não, filha, mão boba é pecado. Sabe o que a líder falou? Eu não penso assim não. Líder de meninas de 13 a 17 anos na igreja. Sabe por quê? Porque deixou se levar pelo costume do mundo, irmão. Outro dia tem um pastor famoso, aquele que queria atualizar a Bíblia, sabe? Queria atualizar a Bíblia. Aí ele chega, bom dia a todos, todas e todes, no culto da igreja dele. O jeitinho que o mundo está dando para poder, sabe o quê? Seduzir a você a se deliciar com esse banquete sujo do mundo. A língua, talvez a língua ele não tenha tido como fugir, porque os judeus falavam o hebraico e os babilônicos falavam o aramaico. Eles queriam colocar para que o povo judeu também pudesse falar o aramaico, que era a língua do povo pagão. Como Daniel estava vivendo naquele contexto, na casa do rei, provavelmente a língua ele teve que aprender. Tanto é que Jesus, no Novo Testamento, a língua que ele fala é o aramaico, que já é resquício dos 70 anos de cativeiro, porque o povo aprendeu o aramaico. Tinha que se comunicar, tinha que se falar, mas deixa eu falar para você, questão de sobrevivência. Você não precisa falar palavrão para se comunicar não, pô, que é a língua do mundo. Você não precisa mentir para se comunicar, não. Você não precisa enganar para fazer negócio, não. Você não precisa ficar com essa lábia, querendo enrolar todo mundo, não precisa. A palavra do crente, a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, quando nós olhamos aqui a questão da identidade, eu vou dizer para você, sabe o que a Bíblia fala da minha identidade e da sua? Nós somos filhos de Deus. Eu acho que vocês não entenderam isso não. Nós somos filhos de Deus.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha o poder aí, de serem feitos filhos de Deus. Quem nos dá essa condição é o Senhor. Sabe o que Pedro vai falar sobre a minha e a sua identidade? Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, aleluia, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, querido, a nossa identidade nos leva a proclamar o evangelho de Jesus. É o poder da intimidade, irmão, que nos dá essa convicção dessa identidade poderosa. Deixa eu falar para você aqui. Talvez você tenha vivido uma vida totalmente desgraçada. Esquece seu passado. O dia que você abriu seu coração para Jesus, você ganhou uma nova identidade. Você é filho e filha de Deus. Você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Não deixa Satanás te enganar. Quanto à história, o rapaz teve um sonho. E no sonho dele, ele estava num auditório, sentado, e de repente o Satanás aparece e começa a escrever num quadro todos os pecados que ele havia cometido. Todos os pecados. E aí o Satanás, não satisfeito, ele chega para aquele jovem e fala assim: aí, aqui está a sua vida. Você nega que você é isso tudo? Você tem certeza que você agora está nessa pegada de nova criatura? Olha isso aí. Aí aquele jovem chega e fala assim: você tem razão. Tudo isso aí eu cometi. Mas você se esqueceu de uma coisa. Aí ele pegou aquela caneta da mão do diabo, foi no quadro e botou assim, ó: o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. Não tem pecado, irmãos, o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado, e isso nos dá uma nova identidade. Olha só, o seu conhecimento e a sua obediência revela a sua identidade. É isso que nós precisamos saber. Daniel, ele deveria ter ali, segundo os teólogos, entre 12 e 17 anos quando ele foi levado cativo. Ele era um menino. Você vai acompanhando o livro de Daniel, quando chega lá no capítulo 10, lá no 6, lá para cima, ele já está um senhor. E você percebe que ele mantém um padrão de vida, irmãos, assustador, desde menino até a sua velhice. Se você vê lá no capítulo 6, verso 10, Daniel, ele tinha o costume de orar. Quando saiu um decreto que poderia custar a vida dele, o texto fala que ele vai para o quarto dele, ele abre a janela e, como ele tinha costume, orava diante do Senhor 3 vezes ao dia. Aí, Wilmar, 3 vezes ao dia, lembra alguma coisa? Vamos abrir um parênteses? 3 vezes ao dia? 7 horas da manhã temos oração, é só pedir o link, aí eu sou líder de célula. 12:30 temos oração, é só pegar o link do seu líder de célula. E às 18 horas temos oração, 3 vezes ao dia, é mole ou que é mais? Você não pode perder isso não, irmão. Sabe por quê? Porque faz parte da identidade do cristão orar. É isso que Paulo falou aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Sabe o que é interessante também? Que Daniel, ele era puro diante de Deus, ele tinha um testemunho diante dos homens, identidade, pô. Quando você vê no capítulo 6, verso 22, parte B, ele fala assim, ó: porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Sabe que texto é esse aqui? Ele tinha acabado de passar a noite com os leãozinhos lá na cova, o dia que o leão jejuou, olha aí, e o leão era brabo, hein? O leão ali era brabo, tanto é que quando o rei mandou pegar os acusadores de Daniel e lançar na cova, antes deles descerem a cova, foram estraçalhados. É mole ou que mais? Quem viu um vídeo aqui? Esses dias eu estava vendo um vídeo, cara, tem um leão, o cara saiu de um jogo do Flamengo, está lá em São Cristóvão, e tem um leão na rua, um leão na rua. Como é que era, Dani? É Jesus, é você? Só que o leão, acho que ele está meio cracudo, irmão.
Um leão na rua. Pô, cara, o cachorro late, quer atacar aquele pinchezinho, aquele miserável do leão. Aquele é brabo para desse tamanho. O leão na calçada, olha o leão, lerdão. Aí o cara, eu acho que é motorista de Uber, falou assim: gente, o Rio de Janeiro não é para amador. Tem um leão no São Cristóvão. O leão, irmão, no meio da rua. Ele fumou alguma coisa, aquele leão. Mas aqui, esse leão aqui, era o leão que estava lá para destruir Daniel. Sabe por que não aconteceu? Porque por conta da identidade dele, o Senhor preservou a vida dele. É diante dessa identidade que você vai passar em branco dos seus perigos, irmãos. Os amigos de Daniel desceram numa fornalha, lascando fogo para cima. Quando o rei Nabucodonosor olhou, falou: cara, não é possível, eu não sei contar mais não. Pô. Quantos homens nós jogamos lá? 3. Eu estou vendo 4, e um tem o formato do Filho dos Deuses. Era Jesus que estava ali, irmão, na presença dele. Sabe por quê? Identidade. Aonde você for, ele vai te acompanhar. É a promessa do Senhor. Querido, o salmista no Salmo 119, 9 e 11, ele fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o segredo. A nossa identidade é guardada na palavra. O nosso coração, ele é blindado pela palavra do Senhor. Irmão, nada, nem ninguém pode tirar você dessa condição de filho de Deus, de filha de Deus, do poder que há na intimidade. Essa intimidade gera em nós o poder da convicção de que Deus nunca nos abandona. Aleluia. Meu irmão, tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do que é Deus nunca te abandonar, irmão? Meu irmão, Satanás, você pode dizer, sabe o que você pode falar para Satanás? Perdeu, mané. Ele perdeu mesmo. Porque quando ele olha, ele vê, sabe o que? Ele vê você guardado pela poderosa mão do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e os guarda. Satanás, ele fica assim, ó, como a Bíblia diz, como um leão, bramando, buscando uma brechinha para dar o bote. Não é o leão de São Cristóvão não, tá? Não é o leão cracudo não, esse leão é brabo. Só não pode dar brecha para ele. E aí, quando a gente vê no verso 9, ele fala assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, irmãos. Que cuidado é esse, irmãos? O cuidado foi tão grande, que o eunuco, para atender o pedido de Daniel, ele colocou a vida dele em risco, irmão. Porque se passado 10 dias, Daniel chegasse lá, meu irmão, carcassinha, a costelinha aparecendo, ia morrer. Ele não era crente, como ele pôde acreditar em Daniel, em saber que aquela experiência ia manter ele vivo, irmão? Porque eu creio que o testemunho de Daniel é o seguinte: cara, vem comigo que tu vai se dar bem. Eu sirvo a um Deus que quem está do meu lado é contemplado pela bênção. Quem compartilha comigo da visão é contemplado do cuidado. Você precisa levar essa palavra para dentro da sua casa. O seu esposo que não é crente, declara sobre a vida dele os cuidados do Senhor. Os seus filhos que não são crentes, declara sobre a vida deles os cuidados do Senhor. Sabe aquele teu patrão chato para encrenca? Você só não pode ser você o patrão chato, pelo amor de Deus. Tu é crente, varão. Mas sabe aquele patrão mala? Declara sobre eles cuidado do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente percebe que Daniel, irmãos, ele influenciou aquele local totalmente. Eu acho legal isso quando a gente lê os textos, quando há uma influência das pessoas no local onde eles estão. Lembra quando Paulo estava preso? Ele cantava e orava. Eu fico imaginando a hora do culto, pastor, na cadeia. Aí o Paulo: o carcereiro, vai chegar agora para o culto ou não? Vai começar. Cadê o pessoal aí da guarda da noite? Vamos começar o culto, vou esperar não. É igual célula, 8 horas, 40 minutinhos só de culto. E aí eles começam a cantar e orar, irmão. De repente um terremoto, Nath. Os de repente de Deus na nossa vida. E aí, irmão, você imagina essa cena, cara. Uma vez eu vi uma cena, não sei se vocês viram isso há muito tempo. Os caras foram fazer um resgate num presídio desse, numa cidade do interior, pegaram uma reta escavadeira
e entraram muro adentro do presídio, irmão, saiu um cara sem perna, quicando, igual Saci Pererê, correndo, é a oportunidade de correr. Por quê? O cara está preso, abriu a cadeia e vai fugir, irmão. Só que nesse texto, Paulo influenciou aquela cadeia de maneira tal, que quando o comandante, o responsável chega achando que todos haviam fugido e ele ia morrer por isso, aí Paulo fala assim, olha, não tire isso para a vida, sabe, porque estamos todos aqui. Sabe o que eu acredito nesse texto, irmão? Que houve uma conversão geral naquela cadeia, porque só homem transformado por Jesus não vai fugir de uma cadeia, irmão, não vai fugir de uma situação dessa. Por que eu estou falando isso? Por causa da influência que esses homens influenciaram, eles fizeram aonde eles passaram. Meus irmãos, Daniel, ele sabia esperar no Senhor, ele não se abalava com isso, sabe por quê? Porque ele tinha a convicção de que Deus nunca abandonava ele. O salmista no Salmo 40, ele fala assim, esperei com paciência pelo Senhor, e ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sabe que é interessante? Porque Daniel, ele sabia, conhecedor da palavra que era, que o cativeiro tinha um prazo de validade de 70 anos. Deixa eu falar para você, a sua luta tem prazo de validade. O teu sofrimento tem prazo de validade. E posso arriscar? Termina hoje se você quiser. Termina hoje se você quiser. Deus está nesse lugar, irmãos. Ele é poderoso. Ele faz aquilo que a nossa mente não consegue nem imaginar. Mas Ele faz porque Ele é poderoso. As promessas do Senhor, irmão, nunca falham. E não passam. Eu não sei qual a promessa que Deus fez para a sua vida, não. Mas ela vai se cumprir, porque foi o Senhor quem prometeu. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus, olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso. Quando nós olhamos Isaías 43, ele fala assim, ó, quando você passar pelas águas, promessa do Senhor para a sua vida, toma posse. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aleluia. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Não tenha medo, porque eu estarei com você. É promessa do Senhor. Daniel sabia disso, irmão. Sabe que texto é esse? Sabe o que o salmista está falando? Num tempo de conflitos e medo, esse texto é que Deus confirma que só Ele pode resgatar Israel. Esse é o sentimento de quem sabe que pode confiar num Deus que resgata. Essa noite é uma noite especial para você, querido. Você só vai sair daqui do jeito que você entrou se você quiser. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar mais uma vez uma canção. Enquanto eles estão chegando, valeu muito a pena para Daniel a convicção que ele guardou no seu coração. Convicção da soberania de Deus, convicção da sua identidade, convicção de que Deus nunca o abandonaria. Sabe por que valeu a pena? Porque por causa dessa postura, Deus abençoou Daniel de maneira sobrenatural. Daniel, ele foi levado um menino para a Babilônia. Ele sabia que duraria 70 anos. A Babilônia caiu, Daniel permaneceu lá. Depois de Nabucodonosor, veio seu filho, ou neto, Belsazar. Ele caiu e Daniel permaneceu lá. Quando Ciro, o grande libertador de Israel, que mandou Israel de volta, assumiu, Daniel estava lá. Você sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus, querido, para mim e para a sua vida. Venha o que vier, mas eu já tenho um local onde você vai chegar. E o local que você vai chegar é na presença do Senhor, amém?